Oi, ninguém ouve porque eu estava desligada. Vocês me deem só um minuto que eu vou pegar água e já volto aqui, ok? Olá, estão me ouvindo? Estão me ouvindo? Sim! Então, hoje é o nosso último encontro. Vocês já receberam as notas, porque hoje de manhã iam ser postadas as notas de vocês, porque eu fiz uma correção até como estava na prova com uma máxima de 6, e aí então foi feita uma regra de 3 aqui para conseguir que ela valesse 10, porque ela tem peso 6, né? Todos já viram que receberam? Houve provas, né? Só falando um pouquinho da correção. Aquela correção, uma coisa que eu quero dizer para vocês, aquela correção em PDF, ela é mais difícil de ser realizada, né? Assim, tipo, se eu vejo uma palavra que não está, né, de acordo com as regras, é mais difícil de corrigir. Então, é uma correção, me parece assim, meio fria, né? Porque fica aquele balãozinho e a gente coloca alguma coisa. Não é como corrigir no Word. Houve muitas provas com nota máxima, né? Não, acho que uns 20%, 30%, não, acho que mais ou menos isso, também não fiz.
uma porcentagem de quantas tiveram a nota máxima e outras não foram tão bem. Depois dessa prova vai somar com os trabalhos de vocês, e hoje eu trouxe uma proposta para o final, daqui a pouco, né? Porque também nós não temos muito tempo, como era o nosso último dia. Eu só vou conversar um pouquinho com vocês sobre o que nós vimos, né? Assim, sobre as coisas mais importantes que eu gostaria que, se um dia vocês lembrassem dessa disciplina, e espero que sim, vocês, né, lembrassem de algumas coisas que a gente discutiu e outras que ficaram. O que eu notei que tem coisas que ainda, há conceitos que não ficaram tão consolidados, como questão da avaliação, o que é uma avaliação diagnóstica, somativa, formativa, mas isso nós não vamos discutir, porque se vocês abrirem a internet, vão ter muitos artigos sobre isso. Acho importante que vocês leiam, porque houve muita confusão sobre o que é a avaliação diagnóstica e o que é a avaliação processual e a avaliação somativa. Mas são conceitos, né, fáceis de nós encontrarmos e de conseguirmos uma concepção diferente do que se não estiver tão certa. E a prova em si foi mais ou menos o que vocês já tinham feito no projeto, um projeto que trabalhava com o currículo integrado. Essa questão, eu fiquei pensando nesses últimos dias, e que eu estava corrigindo as provas de vocês, e era a segunda turma de currículo integrado que eu tinha aqui, neste curso de especialização do ProEja, e eu estava pensando assim, como é difícil pensar a interdisciplinariedade, né? Como é difícil a gente conseguir. Eu sempre penso que os modelos que nos colocam e que nos fazem, né, e que são os nossos exemplos, como fica difícil a gente quebrar um pouco esses parâmetros, né? Acredito que essa questão do currículo em teia, da pesquisa, das histórias de vida, de todas, principalmente com a pesquisa, possa movimentar e dar um diferencial, mas é muito difícil para nós quebrarmos essas regras que a gente tem pré-estabelecidas. Eu vi muito pelos projetos de vocês, assim, tipo, como é difícil a gente dar um salto, né, do que a gente já viu. Houve alguns projetos que eu vamos dizer que dois projetos que eu posso salientar, que eu não sei de quem são, nem sei, não vou dizer, se soubesse, né, mas que foram dois projetos que me chamaram muito atenção, e que também foram apresentados na prova, que eu quero falar, que foi um projeto sobre a questão dos pescadores, da alfabetização para os pescadores, e que traz toda uma conjuntura de um local. Eu achei muito interessante, porque pensou num contexto local, de um lugar onde mora, o que poderia ser feito com essa questão da pesca, e todas as coisas que esse tema vem, né, traz, e eu achei interessantíssimo. E um que trabalhava com a questão de uma tecnologia assistiva, ou trabalhar com os alunos que têm alguma deficiência, vamos dizer assim, né, e como que se faz isso na EJA, que isso é uma coisa que também deve se pensar não só na EJA. Outros trabalhos também falando sobre a questão do multiculturalismo ou sobre racismo, mas projetos que conseguiram sair um pouco, vamos dizer, do que a gente vê mais comumente. Hoje, então, eu quero, por favor, eu gostaria que vocês falassem hoje comigo também, né? Porque no nosso último dia, a Vera não vai falar as suas últimas palavras e tal. Então, é assim, o que eu proponho para vocês? Eu trouxe 2, 3, 4 slidezinhos. Depois eu trouxe uma proposta de um trabalho, de uma atividade, não é um trabalho, de uma atividade reflexiva para quem quiser fazer. Não é obrigatório, eu nem abri lá no AVA ainda. Vou fazer isso, porque eu pensei ontem sobre isso, e hoje de manhã eu coloquei nos slides de vocês. Para valer alguma nota, né? Alguma nota em algum trabalho que é de quem ficou sem nota, por exemplo, ou completar uma nota na prova, tipo, eu fiquei com 2 na prova, pode valer 1 ponto na prova, pode valer 1 ponto em algum trabalho, vai valer 1 ponto, né? 1 ponto, e aí a gente vai ver onde é que vai esse ponto. Quem já está com 10 não precisa fazer. Então eu pensei nisso até para... Não é
é para a gente fazer uma construção coletiva mesmo, né? Porque nós discutimos tanto aqui essa questão de trabalharmos com história de vida, de trabalharmos com acolhimento, de trabalharmos com pesquisa, trabalharmos com a totalidade, com o currículo integrado, com o professor que sabe olhar o aluno, que entende, que faz uma avaliação diagnóstica. Então, eu acho que a nota em si, que você tem como uma média final, não condiz algumas vezes com a pessoa ou com esse aluno que foi durante o processo. Então, hoje é o nosso último encontro, a gente vai aqui mostrar rapidinho o que eu trouxe para vocês. É uma proposta, como se fosse uma sugestão, né, de trabalho. Não quero fazer, não faço. Certo? Quem quiser fazer, faça. Eu vou abrir amanhã lá no AVA para postar, só que é uma coisa assim, eu vou pedir que vai ser um trabalho que eu quero que vocês façam à mão. Eu quero que vocês escrevam com a letra de vocês, porque isso para mim vai ser muito importante. Então, eu só vou aqui, nós estamos no silêncio hoje, eu só vou aqui falar algumas coisas que eu gostaria que ficasse, né, registrado sobre a nossa disciplina, sobre, então, como o nosso último dia, que passou tão rápido, né? A nossa disciplina teve algumas quebras, pelas férias principalmente, então ela foi uma disciplina que ela não teve um fluxo comum, vamos dizer assim, né? Ela não teve esse fluxo de uma vídeo atrás da outra, ela ficou sempre com uma lacuna, e eu acho que também isso, de alguma forma, prejudica o trabalho. Então, nós saímos, né, lá no nosso ponto de partida, quando nós começamos a nossa disciplina. Então, nosso ponto de chegada é aqui. Nós refletimos sobre questões que eu gostaria que vocês guardassem, né, como importantes, como professores, que são ou que serão, que uma das questões mais importantes que tem na escola, e não na escola de educação de jovens e adultos, e nem no PROEJA, é a questão da superação de fragmentação de tudo que nós vimos como disciplinas, em qualquer escola que nós visitemos, ou mesmo nas universidades, há uma fragmentação, há um pouco diálogo entre os professores, há um descaso, vamos dizer, de algumas disciplinas, e eu me lembro de alguém que falou em química aí, cada vez as disciplinas têm mais hierarquia, né, em relação às outras. Eu me lembro de um depoimento, acho que de uma aluna aqui de Floripa, que falou, professora, e a questão da química e da física e da biologia, da sociologia. Então, essa questão de não fragmentar tanto, né, que é o que seria uma reflexão para nós, a nossa disciplina. Esse real diálogo entre as disciplinas e entre o currículo e a realidade cotidiana. Pensar sempre num currículo que pense o outro. Nessa sociedade que nós estamos vivendo agora, eu não consigo imaginar que isso seja, em outros países, esteja acontecendo um momento tão drástico, tão triste, tão conturbado e tão mal resolvido como esse no nosso país. E sempre pensar no outro e nessas diferenças e as dimensões desse outro e o quanto é importante a gente entendê-lo como outro, né? Eu e o outro faz parte, e o currículo tem que entender isso, ele tem que entender que não há vamos dizer, um estereótipo do que é o homem, né? Qual o ser, o que tem que ser estudado. Sempre tem que se pensar nessa diferença, nos outros, na questão de tudo que compõe uma sociedade. Desculpa, eu estava, em vez de passar aqui, eu estava... Então, um currículo que também nós falamos, que tem esse currículo formal, né, que é um currículo que vem instituído através de diretrizes, e agora vai vir com a base comum curricular, ou com o que quer que seja, mas que vem instituído de uma forma governamental. Tem um currículo real, que é o que nós recebemos como currículo instituído, e nós colocamos em prática em sala de aula, que há uma diferença no que vem escrito e o que se coloca quando um professor entra em sala de aula,
e o currículo oculto, que é o currículo das regras que não estão escritas nem no currículo formal e nem no currículo real e que vão moldando essa sociedade para ser toda igual como nós somos, né? Que nós não conseguimos pensar fora. Não estou falando de nós aqui, né? Mas eu estou pensando na sociedade, eu e cada uma dessas pessoas que formam essa sociedade não conseguimos sair dessa caixinha de pensamento e a escola também nos faz ser assim, de uma certa forma, né? Então, esse currículo oculto que nos impõe regras, e isso também é uma coisa muito importante que vocês pensem como a gente faz isso diariamente em sala de aula, né? Então, essa questão de um currículo formal, instituído, um currículo que existe, que ele é materializado, né, em diretrizes, em PCNs, em projetos político-pedagógicos, no que for, mas há um currículo real, que é o currículo que o professor coloca em sala de aula, e ele, em sala de aula, ele sabe se está colocando o que está sendo discutido ou não, né? O professor ali, nós tivemos agora essa semana, e eu acho que foi, esses dias eu estava vendo essa questão do currículo real e da própria universidade, né? Vocês viram, e foi muito discutido, eu não vou julgar, mas eu me coloco, sendo, vamos dizer, como eu me colocaria, um professor da Universidade do Rio Grande do Norte, de Sociologia, que disse que aluna do Rio de Janeiro, que era aluna do Rio de Janeiro, mas que morava em Rio Grande do Norte, né, lá em Natal, não podia assistir aula porque estava com a filha, e um outro professor no Piauí também, da universidade, que ficou embalando o bebê. Então, e não há, aí eles falaram das regras da universidade e tal, mas dentro de um, vamos dizer, de um currículo formal, nunca diria assim, ó, você tem que agir de tal forma. Mas nós, professores, quando nós entramos em sala de aula, nós nos colocamos de acordo com o que nós acreditamos, com as nossas ideologias, como nós não somos neutros. Por isso que essa escola, quando dizem que a escola sem partido, não existe nada que seja neutro no mundo. Nada, não existe neutralidade. Isso eu já falei para vocês desde o início, né? Não existe neutralidade. Então, quando tu tomas uma posição de professor que diz, não, tu não pode assistir a aula porque tu estás com teu filho, e um outro professor que pega aquela criança e consegue dar aula, isso é uma forma de materializar o que está instituído de acordo com o que tu pensas, como tu ages, como tu acreditas e com o teu ser, né? Não histórico, social, epistemológico. Então, eu agiria de uma forma, um outro professor não, sem julgar e sem querer, né, fazer apologia, mas isso é o currículo real. Assim, o que acontece em sala de aula, que há professores que são rígidos, que não deixam o aluno olhar para o lado, né, que são completamente formais, e há professores que têm uma outra flexibilidade, que conseguem olhar o outro. Então, isso é o que nós fazemos em sala de aula. Então, voltando aqui, essa questão também, né, que a gente fala, não é neutro, não há neutralidade. Gente, não existe currículo neutro, não existe educação neutra, não existe discurso neutro, não existe nada que seja neutro. O que é neutro, né? O que é normal? Havia um estudo há uns anos atrás na USP, e eles precisavam de pessoas normais para fazer um estudo sobre normalidade. Os médicos, psiquiatras, eles não conseguiam nem definir o que é normalidade. Então, não existe neutralidade também em nada. Quando eu venho aqui falar com vocês já sabem mais ou menos a posição que o professor tem. Então, o currículo nunca é neutro. Ele sempre vai ter um lado, né? Ele sempre vai ser a favor de um sistema. O currículo imbricado de relações de poder, né, como nós falamos anteriormente, e um currículo com conteúdos e formas, a opção historicamente configurada de um determinado meio cultural, social, político e econômico, que a gente não consegue mudar esse panorama. Eu acho que nós estamos agora numa evolução nesse sentido, não agora, né, nesses últimos anos, mas tivemos uma evolução nesse sentido, e que pode ser que tenha um retrocesso ou não, que a gente consiga seguir em frente. E uma outra questão que foi discutida e que eu acredito que seja importantíssima para nós aqui que discutimos a questão do currículo integrado é a questão da totalidade.
e essa questão da interconexão, né? O que é fazer uma interconexão das partes? Como é difícil nós conseguirmos fazer isso dentro de uma sala de aula, ou dentro de um projeto, ou vamos dizer, dentro de uma escola, ou mesmo na outra instituição educacional. Vejo que há casos que podemos ter como casos de sucesso, e isso, então, eu quero que vocês sempre pensem, o que é essa totalidade, essa interconexão, o que é estar conectado aos outros, né? O que é a questão da rede, não da rede, né, só no sentido da internet, né, mas na rede humana. E sempre num trabalho de um projeto construído e reconstruído coletivamente. Outra questão, construído e reconstruído, sempre com o outro. O outro vai fazer parte, a educação não existe sem o outro. Aqui, então, eu coloquei mais ou menos, né, as palavras que nós fizemos, assim, vamos dizer, o uso durante essa questão de projetos, de proejas, de histórias de vida, de multicultural, de currículo, de totalidade, da própria pesquisa. Isso tudo, ela vem fazer uma nuvem que faz parte de uma educação que se espera que possa ter uma melhora. Eu não sei se vocês viram que, em termos de leitura, nós estamos... Só um momentinho. É que eu tive uma outra vídeo antes. Nós estamos com 260 anos de atraso em relação aos países de primeiro mundo, em relação à leitura e interpretação de texto. Então, quando eu penso no currículo, quando eu penso nesse currículo integrado, e quando a gente pensa, e eu penso em vocês, né, em nós todos juntos como professores, como será que nós vamos conseguir melhorar, avançar nesse sentido dos nossos alunos conseguirem interpretar? Porque mesmo na universidade, quem é professor da universidade, ou quem é professor no mestrado, vamos dizer, a dificuldade que a gente sente na leitura e interpretação do que a gente escreve, né? Isso eu notei em até algumas questões da prova ali, ou não da prova de vocês, outras coisas que a gente faz, que a gente pergunta uma questão e a questão não é respondida, né? Como tem uma questão, responde a questão, mas muitas vezes essa dificuldade se encontra de todo um passado que nós trazemos, né? De pouca leitura, ou cada vez a gente está lendo menos. Isso não são vocês, somos todos nós, né? Essa questão da internet nos faz uma rapidez imensa e a gente vai achando mais rápido ler o título da notícia ou só o que está ali em interesse nosso e não lemos tudo. Então, pensar no currículo integrado é pensar em todas as disciplinas, a totalidade das disciplinas, fazendo com que esse aluno consiga interpretar e ler. Né? A leitura, ela não é uma leitura dos textos de língua portuguesa ou de literatura. É uma leitura de todas as coisas que nós temos. É uma leitura do mundo, como falava Paulo Freire, é uma leitura de um problema de matemática, é uma leitura sobre biologia, entender. Então, essa leitura nós precisamos fazer. Porque o que acontece se nós não conseguirmos esse avanço, provavelmente essa dominação que nós estamos tendo, ela vai ser cada vez maior e o nosso futuro ele está reservado, vamos dizer, para alguma coisa pior do que está acontecendo. Antes de eu passar para o slide que eu trouxe para vocês aqui, eu queria ouvir vocês um pouquinho, saber se vocês têm alguma coisa a dizer, falar alguma coisa sobre a prova, ou falar alguma coisa sobre os trabalhos, o que quer que seja. Eu vou abrir para cada um de vocês. Eu vou começar com São Miguel do Oeste, pode ser? E depois para Palhoça e por último por Florianópolis, ou como se vocês quiserem inverter, começar por Florianópolis. Gostaria assim de ouvir cada um de vocês, assim, um pouquinho, se vocês têm alguma coisa a acrescentar, para depois a gente passar para o que eu quero que vocês realizem como atividade. Pode começar com a Vera? Boa tarde, professora. Boa tarde. Boa tarde. São Miguel do Oeste está em silêncio. Vocês não querem falar nada. Por enquanto, tudo bem.
Mas tão triste? Acho que eles querem tirar nota boa, eles queriam tirar notas mais altas, acho que não conseguiram isso. Mas tudo bem, professor. Mas eu não achei as notas tão ruins, não. Mas eles querem notas mais altas. Não, na prova eles acharam assim, a senhora fez uma pegadinha com eles. Eles nunca imaginaram que as perguntas seriam sobre o projeto. Fizeram o projeto, não leram muito e tal, né? Nem imaginaram, nem leram mais o projeto. Eles disseram que se tivessem tido uma luz, eles teriam dado uma lida no projeto. Tá? Mas é isso aí, professor. Mas deixa eu falar uma coisa, Vera. Eu entendo perfeitamente o que você está falando. Você vai ter que desligar porque eu fico ouvindo a minha voz. Uma das questões do projeto, quando a gente conversou, que a construção coletiva, houve alguns alunos que eles colocaram o projeto assim, ó, como foi feito. Porque muitas vezes a construção não é tão coletiva, né? Porque a gente às vezes fragmenta os próprios trabalhos. Ó, tu faz uma parte, tu faz essa parte. Então, não foi uma pegadinha, de jeito nenhum. Nenhum momento eu pensei em fazer uma pegadinha. Pensei assim, ó, como que tu vai fazer uma prova de consulta que as pessoas vão copiar do livro, né? Então, eu fiz aquela de avaliação também, que também poderia ser uma pegadinha, mas não era uma. E agora eu fiz uma prova, ai meu Deus do céu, para outra turma de recuperação, não me lembro, foram muitas provas agora, né, que eu tô com várias turmas, então eu fiz uma prova que eu peguei até uma questão que era completamente subjetiva, que eu peguei uma questão de um concurso, readaptei, coloquei ali que era, e botei que tinha que obedecer aquele número de linhas, porque está acontecendo que agora os concursos que são para, vamos dizer, coordenador pedagógico, professor, eles colocam 12, 20 linhas, 25, e se tu passar uma linha, tu não consegue, eles nem corrigem, né? Isso é da Fundação Carlos Chagas, se não me engano. E aí até isso, né? Eu pensei, vou fazer uma coisa assim, ó, mesmo que eles não tivessem feito, né, não lembrassem muito bem o projeto, eles iam lembrar o tema. Achei até que poderia ter sido, ao invés de uma pegadinha, uma prova fácil demais. Então agora vamos ouvir a Palhoça? Vamos ver como é que está o pessoal da Palhoça e a Vera, que não falou nada comigo. Acho que a Vera nem está na aula hoje. Boa tarde, professora. Boa tarde. Então, é a Lia Mara, tutora. A Vera não veio hoje, mas não veio. Mas temos uma outra aluna que quer falar com a senhora. Tá. Oi, professora. Eu sou a Gerd. Em relação à matéria, eu queria comentar assim, como eu me senti, né, em relação a essa disciplina. Como eu não tenho muita experiência com EJA nem com ProEJA, eu via que a matéria, para mim, do jeito que ela foi encaminhada, foi significativa, no sentido assim que você colocou algumas interrogações na minha cabeça, sabe? Não consegui responder todas ainda, mas eu acho que é o tempo. O importante é que elas estão ali presentes. E que eu sempre vou lembrar dessa ideia de currículo integrado, que era uma coisa que eu não imaginava, que é algo muito forte quando a gente fala em EJA. Ele é muito importante. E no decorrer da matéria, no momento da prova também, eu cheguei a pensar, se eu fosse a professora, o que seria interessante colocar na avaliação? Eu até imaginei que poderia perguntar alguma coisa do projeto, porque eu vi que o forte mesmo era falar sobre a interdisciplinariedade. E o interessante é que quando nós tivemos que fazer aquele trabalho em grupo, foi bem complicado, porque o grupo não conseguia chegar num acordo no início. O que a gente vai decidir, qual o tema do nosso projeto. E eu fiquei imaginando na prática, assim, se nós estivéssemos numa escola que tivesse que elaborar. Realmente, tem que ter muito diálogo, tem que ter muita compreensão. O trabalho coletivo, assim, tem que ter uma sintonia muito forte. Eu acho que é por isso também que tem muita resistência dos professores, de modo geral, em relação ao trabalho nesse sentido. Mas eu gostei muito da matéria, e eu vejo ela como muito importante e que deixou aí plantou umas sementinhas que ainda tem que ser regada melhor, eu tenho que ir atrás de buscar mais coisas para fortalecer tudo que nós estudamos. No mais, eu agradeço, professora. Muito obrigada. Olha, eu vou te dizer, tu trouxeste agora uma questão importantíssima, que é a questão do consenso.
Porque quando eu fiz mestrado na área de currículo, então isso era uma coisa que a gente discutia muito, e até os livros que a gente lia, tinha um professor nosso que tinha um livro sobre currículo, que até eu vi esses dias que alguém citou. Ele falava assim, ó, às vezes tem que ter consensos partilhados, porque tu não consegue um consenso geral. É uma questão dificílima, porque nós temos que abrir mão de algumas coisas que nós trazemos, algumas, né, de alguns embasamentos muito fortes, e aceitar um pouco a opinião do outro também. Então, o consenso, ele é dificílimo. O consenso mesmo, eu acho que não se consegue. O consenso partilhado, então assim, tá, vamos aceitar, porque o que é o consenso? Todas as pessoas aceitarem a mesma, não o tema, não, podia ser, vamos falar sobre água, não, vamos falar sobre o meio ambiente, não, vamos falar sobre a importância do meio ambiente, é muito difícil, e eu acho que essa sementinha, se ficou, é o que eu queria que vocês pensassem realmente assim, ó, isso é possível fazer na escola? Eu sei que nós vamos discutir todas as questões sobre as escolas que nós temos, mas vamos ver também que a gente tem que ter sonhos, porque senão, se for só, não tem como fazer, então deixa assim, e nós vamos perder o que a gente tinha de melhor, que era a nossa esperança, né? Os nossos sonhos de construir alguma coisa diferenciada. Muito obrigada. E Florianópolis quer falar? E quero dizer que Palhoça foi muito, teve projetos muito bons ali que foram me apresentados. Florianópolis quer falar? Imone. Oi, professora, tudo bom? Oi, querido, quem é que está falando? É o Ricardo, aqui do Polo de Florianópolis. Fala, Ricardo. Professora, é o seguinte, tá? Em relação ao que tu falou ali no início, né? Se a gente comparar ali as notas e o sujeito, a gente vai ver que tem uma diferenciação, né? Não estou dizendo que eu sou exemplo de alguma coisa, mas... Deve ser um exemplo de alguma coisa, mas não é esse o caso, tá? Aqui, como a gente sabe, são sujeitos aqui trabalhadores, né? Trabalhadores da educação, né? E eu tive que me ausentar em alguns momentos para estar estudando aí para concurso, estudando para coisas, para tentar melhorar, né? E eu acabei me ausentando, perdi prova, perdi um monte de coisa, então minha avaliação está bem prejudicada contigo, né? Eu não sei se vai ter uma prova de recuperação, como é que a gente tem a possibilidade de recuperar, ou se eu reprovaria na tua... Não, tem recuperação. Só esse ponto mesmo a gente ficar contigo, né? Ricardo. Eu faltei bastante. Ricardo, olha só, o Carlos, eu acho, o Carlos Henrique, eu acho, não sei se é da turma de vocês, acho que é Carlos Henrique, né? Então, assim, eu acho que vocês, quando vocês tiverem algum problema, por exemplo, assim, eu não consegui mais assistir, eu tive que fazer um concurso, eu viajei, qualquer coisa que vocês tenham, vocês têm que entrar em contato com o professor, porque nós estamos tratando com adultos, entende? Pessoas que éticas, pessoas que não vão estar inventando uma desculpa. Então, assim, professora, eu perdi tal e tal trabalho, será que eu posso fazer? Eu estou recebendo ainda alguns trabalhos, vocês sabem que até os trabalhos estão atrasados, eu nem corrigi ainda, vocês me desculpem, mas a semana passada e essa foram muitas coisas para corrigir. Então, assim, ó, falem, qualquer coisa que vocês tenham, falem comigo, né? Falem, agora acabou, infelizmente, mas assim, falem, porque eu só posso saber, eu não tenho um encontro presencial com vocês, né? Pra gente conversar assim, professora, tá acontecendo tal problema e tal. Então, quando me falam, o que foi a questão do Carlos, ele disse, olha, eu tinha desistido porque eu não podia estar sexta-feira, eu consegui as sextas, consegui retornar. O que a gente vai fazer? Vamos fazer essa pessoa fazer os trabalhos. Eu não posso, e foi muito bem na prova até, né? Assim, isso foi muito interessante. Então, eu acredito assim que todas... Eu me lembro da Vera falando, professora, eu não vou poder fazer a prova, e depois fez. Eu não acho que... Então, essas questões eu só posso saber se falarem comigo. Não que eu tenha 250 mil alunos, mas são muitos alunos e cada um com suas particularidades, né? Então, isso, por exemplo, Ricardo, se tu vier escrever um e-mail, olha, professora, esses e esses eu não fiz, porque eu estava fazendo... Claro que vai ser entendido, né? Isso aqui, nós estamos trabalhando entre colegas, nós somos todos colegas aqui, né? Eu posso ter, porque a professora já fez isso, não faz a mínima diferença, né? Somos colegas. Quem não é professor
está fazendo uma especialização nessa área. Somos, então, pessoas maduras que podem compartilhar esses, vamos dizer, né, esses conflitos pessoais para melhorar. Mas isso não se preocupem, gente, ninguém, assim, não posso dizer, não sou uma... Mas tem prova de recuperação, né, e eu acredito que... Eu não sei, agora que eu fiz a prova de recuperação com a turma de currículo integrado que começou antes de vocês, eu nem sei se ela já está postada, porque como eu tinha outras coisas para corrigir, mas tem prova de recuperação e sempre dentro desses modelos que vocês viram aí, né? Sempre com alguma coisa contextualizada que vocês vão ter que responder e que dificilmente vão achar a resposta no livro, mas que tem que ter o livro como o embasamento antes da resposta. Então, eu posso agora mostrar para vocês qual é a atividade que eu trouxe para vocês valendo um ponto. Só para conhecer um pouquinho melhor, eu sabia que eu inverti. Tem a aula invertida, que agora, né, as metodologias ativas, que o professor Moran fala, e tem a aula invertida, que tem o Tori e outros professores que estão trazendo muito isso, virou quase uma moda. Então, eu vou fazer mesmo um curso invertido, porque nós vamos começar de uma forma e nós vamos encerrar como nós tínhamos que ter começado. Mas eu tive essa ideia de fazer isso, porque eu pensei que poderia fazer alguma coisa com eles até para quem quisesse recuperar um pouquinho a sua nota. Nessa questão de nota, que eu acho que não é o mais importante, mas é o que vai fazer que vocês terminem o curso. E isso eu devia ter feito no primeiro dia e estou fazendo no último. Então, eu vou trazer aqui para vocês, eu até já falei, eu acho, para vocês sobre isso aqui. É uma reflexão pessoal e por isso que eu quero que vocês façam à mão. Se vocês fizerem hoje, podem entregar para a tutora, e eu gostaria de receber isso em mãos mesmo, não gostaria de receber pelo ambiente virtual, mas eu acho que daí o Polo não tem como me enviar. O que eu gostaria era de receber o manuscrito de vocês, sabe, ter alguma coisa de vocês que ficasse. Aí eu dava, depois a nota, mas eu falava, mas era meu aquilo ali, né, não vou passar para ninguém. Então a proposta, né, de encerramento, que foi uma proposta que eu tenho há muito tempo, dentro dos portfólios que eu faço, eu começo os portfólios com essa questão. Eu acho que, mais do que quem sou eu, é como eu estou hoje nesse mundo, né? O que esse mundo está me proporcionando, quem sou eu dentro desse mundo. Mas quem sou eu nessa caminhada que a gente está fazendo, né? Eu, por exemplo, que já passei da metade da minha vida, e vocês que estão ainda no começo da vida. E quem sou eu, então? A resposta deve ser uma apresentação pessoal e não informações sobre o seu currículo acadêmico. Eu não quero de maneira nenhuma que diga, eu sou a Maria Hermínia, formada nisso e formada naquilo, e tenho curso. Não, isso aí não. Eu vou lá no currículo Lattes e vejo o currículo. Eu quero uma coisa bem pessoal, uma reflexão. Se não quiserem usar o quem sou eu, pode ser como estou eu neste mundo, né? Alguma coisa, né? Mas é uma proposta reflexiva. Porque eu gostaria muito de ter podido construir com vocês um portfólio reflexivo, que também não dá tempo, que não tem como fazer. Então, a proposta da questão quem sou eu tem a ver com o conceito defendido por Souza, que fala que o exercício de escrever sobre si mesmo enfatiza a importância da escrita autobiográfica e da valorização das histórias de vida. É um exercício de reflexão sobre si. E muito difícil. E eu quero só contar antes de encerrar aqui nosso encontro, que não se encerra aqui, né? Acho que nós vamos ficar muito tempo unidos ainda com outras coisas, se Deus quiser. Ai, Jesus, esqueci o nome do autor agora. O Rubem Alves diz que ele trabalhou uma época fazendo bancas para doutorado. E quando as pessoas chegavam, né, quando tu vai para uma banca, daí tu vem para entrevista, tá com todo o teu projeto na cabeça, tu quer dizer teu currículo e tudo. E ele dizia assim, o que você espera da vida? E aí a pessoa dizia, eu espero terminar o doutorado. Não. Eu não quero que você me fale nada sobre academia. Eu quero que você me fale da sua vida pessoal. O que você espera da vida? Como você vê a vida?
ele disse que desmontava a maioria dos candidatos. Porque há uma época na vida da gente, e isso eu também digo para vocês de cátedra, né, que a gente vai se tornando só o profissional, né? Quem é a Maria Hermínia? A Maria Hermínia Essência, né? Eu não sou só a professora, eu não sou só a pessoa que estudou, que estuda, que faz... Então, a gente vai deixando isso um pouco de lado, porque para nós o básico é o nosso lado, né, acadêmico e se apresentar, essa aqui é formada, está fazendo especialização. Então, nesse momento, a reflexão que eu queria de vocês era outra. Queria que vocês fizessem a caneta, se for possível, e se pudesse entregar, se não, colocasse no ambiente virtual. Ok? Então era isso, agradeço a presença de todos. Sim. Oi, professora Eliamara aqui do Paulo Palhoça. Tem um prazo para eles enviarem? Sim, meu amor, eu acho que a gente poderia fazer isso até... Vocês têm muitas disciplinas agora, né? Muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Mas eu acho que eu vou botar o prazo até o final de semana que vem, dia 25, pode ser? Pode ser, pessoal. Mas não é obrigatório. Não é obrigatório. Não, é porque eles estavam pensando em entregar manuscritos, só que nas 2 próximas sextas a gente não tem aula, por causa dos feriados. Então pode ser na próxima. Então pode ser na próxima, que quando tiverem aula. Quando tiverem aula, ok. Tá? Tá bom. Obrigada, professora. Então tá, olha, um grande abraço. Eu amei trabalhar com vocês. Eu amei a participação. Eu amei quando me questionaram, quando achavam que as coisas estavam boas ou não. As pessoas que falaram mais. Eu sei que às vezes a aula ficava um pouquinho truncada, porque mas as interrupções foram importantíssimas. Quero agradecer a vocês 3, as tutoras que estiveram juntas, que batalharam aqui para que desse tudo certo. Muito obrigada, que continue uma caminhada muito linda e que consigam terminar esse curso da melhor forma possível. E vou esperar, então, o manuscrito de vocês para quando vocês estiverem de novo com a tutora. Se por acaso vocês não puderem me mandar por correio, mandar aqui para o IFES, que vocês me avisem, que daí a gente vê se eu consigo aqui com a Glória, né, para não ter nenhum custo para a tutora de vocês, ok? Para a Vera ou para qualquer uma delas. Um abraço, vão em paz, não vou acabar que nem isso. E até a próxima, então.